Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida. E nesta oportunidade nós vamos falar hoje sobre sincretismo religioso, sincretismo evangélico. E para tanto, eu tenho a grata alegria de receber aqui hoje meu amado irmão, pastor Marcelo Miquelon, da IEP Aparecida. Pastor, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa. Amém, pastor, paz do Senhor. É uma grande alegria poder retornar, e contribuir para esse programa que é uma grande bênção. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor Cláudio, paz do Senhor, meu amado, meu amigo. Vamos aí bater um papo aí sobre esse assunto, em nome de Jesus. Vamos bater um papo, então. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. O Senhor possa nos abençoar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, te agradecemos por esta oportunidade, por mais um programa Viva a Vida, onde podemos falar mais um pouco da Tua Palavra. Nos ajuda, ó Deus, capacite-nos para que tudo quanto aqui falarmos seja de acordo com o Teu querer e possamos trazer, Deus, uma palavra de sabedoria, de inteligência, onde aqueles que nos assistem possam aprender a Tua Palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, meus amados pastores, esse assunto é um assunto muito interessante, pessoalmente, particularmente, é um assunto que eu gosto muito de falar, até mesmo porque, ao meu ver, é um grande problema dentro das igrejas, não só no Brasil, como afora, esse assunto, sincretismo evangélico, ou de forma que possa ficar mais popular para aqueles que nos assistem, crendice evangélica, né? E eu queria começar lendo, em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, para ser um texto base aí para nós prosearmos aí sobre este assunto. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então é um texto onde o apóstolo Paulo, escrevendo já há muito tempo, falava acerca de coisas que seriam infiltradas ou inseridas dentro da igreja, diante de pessoas, que não se limitaria à sã doutrina da palavra, mas que introduziria dentro do mundo cristão muitas coisas das quais hoje nós denominamos como sincretismo evangélico ou crendice popular. Nós vemos hoje, nas igrejas de hoje, muitas coisas que têm ocorrido, e eu quero citar aqui alguns exemplos para que a gente possa bater um papo sobre isso. Queria começar aqui perguntando para o pastor Cláudio. Pastor, o que significa sincretismo? Sincretismo é um conjunto o prefixo sim quer dizer junto, né? É um conjunto de pontos de vista que se fundem para criar um ponto de vista novo. Ok. E onde que a gente encaixa essa questão do sincretismo religioso? Acerca das doutrinas? Não, nós não encaixamos, porque esse negócio não dá para encaixar. Evidentemente, as coisas elas penetram sem deverem penetrar. Uhum. Evidentemente, não é para que essas coisas aconteçam. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, ela é suficiente para nos dirigir não só na nossa fé, aquilo em que nós devemos crer, como consequência da fé, nos guiar naquilo que nós devemos falar, fazer, a forma como nós devemos andar sobre a terra. E, segundo a palavra, estas coisas, ou nenhuma dessas coisas, se encaixa. Então, não existe encaixe entre essas coisas. Certamente você vai citar muitas aí, ou algumas pelo menos, e nós vamos discuti-las, mas nenhuma delas cabe na doutrina bíblica. Ok. Pastor Marcelo Miquelon, na tua opinião, irmão, pastor, por que isso tem afetado tanto a igreja de hoje? Por que hoje nós vemos em tantas situações, as igrejas permitindo ser inserido ou introduzido essas crendices dentro da igreja, tornando-as ou dando a elas credibilidade como se fosse verdade bíblica? Olha, a minha definição acerca de sincretismo seria a mistura de crenças, numa só doutrina. Cada igreja tem uma doutrina, cada ministério tem uma doutrina, mas a forma negativa ou a maneira que negativamente tem influenciado as igrejas nesses dias é fazer que as pessoas, membros das igrejas, percam o foco da palavra, o foco de Jesus Cristo,
né, colocando a sua fé em coisas, né, que não são fundamentadas na palavra de Deus, né, que não tem fundamento. E para isso, né, os líderes das igrejas, e o que me chamou muito a atenção, né, estudando esse tema, foi que isso, né, não parte do povo, isso parte dos líderes, né, para que a gente tenha até um histórico, né, da Igreja Católica, um pouco antes aí da Reforma Protestante, né, que inseriu as indulgências e gerou ali um sincretismo dentro da igreja, né. As pessoas precisavam ter, né, algo material, algo palpável, para que elas pudessem colocar a sua fé. Então, resumindo essa síntese aí, eu queria dizer para os irmãos que a forma mais negativa que isso é introduzido nas igrejas é a perca do foco, literalmente falando, Cristo. Cristo é o nosso foco. É interessante que o senhor estava falando aí, pastor, referente à reforma protestante, né, que ocorreu aí no ano de 1517, com Lutero, Calvino, John Knox e tantos outros reformadores naquela época, é que naquela época foi dado um grito de liberdade. No entanto, hoje parece que nós estamos regredindo e voltando àquelas Exatamente. mesmas práticas das quais os nossos pais na fé, vamos assim dizer, né, esses reformadores, outrora havia condenado, né? A igreja evangélica ela é fundamentada na Reforma Protestante, né? Nós somos filhos da Reforma Protestante. Então nós se desligamos aí do catolicismo romano e criamos aí a igreja que protestou tudo isso que nós hoje estamos trazendo de volta, né? E eu vejo que o propulsor disso, né, ou o meio que introduziu isso no meio evangélico hoje são as igrejas neopentecostais. Hoje, se a gente fazer uma análise, 90% das igrejas neopentecostais elas usam, né, de sincretismo para chamar a atenção do seu público ou dos seus membros. Posso comentar? Pode, opa. Eu ia justamente chegar onde o pastor Marcelo chegou. O que falta nessas igrejas, o que me dá a impressão de facilitar a penetração de coisas estranhas ao Evangelho, é a falta de ortodoxia da doutrina. O que é ortodoxia? Ortodoxia é o esqueleto sobre o qual se fundamenta qualquer coisa. E nós temos, como o pastor falou, um bom fundamento na doutrina, na Reforma Protestante e nos que seguiram, moldando, né, aquela doutrina que passou de século em século, desde o século XVI, né, quando foi a Reforma, 1517. E hoje, me parece que nós estamos perdendo a ortodoxia. Então, não existe um fundamento bíblico, não existe uma discussão sobre doutrinas fundamentais ao Evangelho. A justificação, a regeneração, não se ouve falar disso. O pecado e todas as coisas que dizem respeito à salvação. Não existe uma discussão sobre isso. É difícil nós vermos uma discussão sobre isso em igrejas que não são tradicionais. As tradicionais continuam mantendo o costume de fazer esse tipo de debate. A falta de ortodoxia, o que é a verdade quando você tira o fundamento? Qualquer coisa se torna verdade. Se o fundamento estiver e for tudo comparado contra o fundamento por si, ele elimina umas tantas aberrações. Mas você tira o fundamento, qualquer coisa é verdade. E com relação ao que o pastor tinha falado sobre partir dos líderes, evidentemente que parte dos líderes. Agora, é que eles também acham um nicho onde eles têm voz. O texto que você leu é terrível, né, pastor? Esse texto que nós tínhamos visto lá na igreja, esse texto é terrível. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos doutores ou instruidores, né, que está aqui conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, os líderes estão lá para serem líderes. Agora, tem os que querem ouvir aquilo que os líderes fazem, o que os líderes falam. Então, quer dizer, os líderes tentam. Se colar, colou, né? E o interessante, pastor, é que aqui o texto fala, não sofrerão a sã doutrina. A impressão que nos dá aqui é que há um limite. A doutrina da palavra, ela nos limita a uma vida cristã, né? Ou seja, ela traz um percurso, ela traz uma direção para a nossa vida. E esse não estar disposto a sofrer essa doutrina, dá-nos a impressão que as pessoas não estão dispostas a se limitar
mediante aquilo que o Evangelho lhe propõe para uma vida abençoada, uma vida eterna, uma vida de salvação. Ou seja, acaba dando abertura para que a pessoa possa viver segundo a sua própria concupiscência, ouvindo qualquer coisa. Agora, uma coisa interessante que o senhor citou, que eu acho que é legal a gente até, de repente, dar uma frisada aqui, antes de seguirmos em frente, é a questão da ortodoxia, que eu achei interessante, porque hoje, até com as ramificações das mais diversas igrejas, as igrejas tornaram-se muito autônomas. Então, quer dizer, cada um é dono do seu próprio nariz, o pastor acabou tornando-se dono da igreja. Criam-se doutrinas todos os dias, né? Criam-se doutrinas todos os dias, exatamente. Então, quer dizer, o líder vai lá, ele fala qualquer coisa, ele impõe qualquer coisa, sem ao menos também ter o cuidado de examinar as escrituras, e o povo vai abraçando, porque também o povo quer alguma coisa que, segundo a sua própria concupiscência, possa lhe trazer prazer, e aí torna-se toda essas situações que nós vemos nas mais diversas igrejas que tem por aí no Brasil afora, enfim. Amém. Eu gostaria de ler um texto que, na verdade, acho que, né, o apóstolo Paulo, ele fala basicamente aquilo que o senhor leu, né, em 2 Timóteo, mas em 1 Timóteo, ele também escreve no capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Acho que o pior de tudo isso, pastor, é a presciência, né? É a pessoa, né, criar essas doutrinas, ou os líderes, como eu mesmo disse, né, já de caso pensado, né, para que eles possam alcançar aí os seus objetivos. Isso eu acho que é o pior de tudo no meio evangélico dos dias de hoje. Eu queria fazer uma intervenção quando você falou de sofrer essa doutrina, e para mim você foi feliz quando falou, pastor, a limitação, né, que existe na sã doutrina. Pastor, eu volto a falar, já devo ter falado isso aqui em muitos programas, e se não falei em muitos programas isso, todo dia eu falo isso na minha salinha, parece que eu fico repetindo as coisas. Mas o grande problema se chama pecado. Nós vivemos um mundo hoje em que o sentido de pecado, ele é desvirtuado completamente, né? Não existe mais a noção de pecado como já existiu. Algumas coisas que hoje são comuns, são aceitas e são incentivadas. A palavra lá em Isaías fala assim: publicam os seus pecados. É o que nós estamos vendo hoje. Agora, a pessoa publica o seu pecado porque ela não considera que seja um pecado, senão não publicaria. Então, a falta de noção da definição de pecado, pastor, para mim é uma coisa terrível. Você perder a noção do que é o pecado. E o pecado não é alguma coisa que você faz. O pecado é a sua condição diante de Deus. O que é muito pior do que ser alguma coisa que você eventualmente faça. Então, isso aqui, pastor, leva exatamente a pessoa... Para que eu vou precisar ter uma vida que é estreita, né? Porque você falou da limitação, né? Não sofrerão a sã doutrina, né? O sofrer tem dois sentidos, mas eu até quero colocar no sentido do sofrimento, porque para nós, seguir o Evangelho, em alguma medida é um sofrimento. Tá certo, pastor? Nós temos que mortificar a carne. Olha, ninguém quer morrer. Então é um sofrimento. É um sofrimento. Agora, você perde a noção de pecado, você não tem limite, né? E na ideia de sofrimento, no sentido de sofrer mesmo, porque há uma... Eu sempre falo, às vezes nas minhas aulas eu comento, nós temos dois inimigos. Um é externo, que é o próprio diabo, e o outro é interno, que é a nossa própria carne. Então, nós estamos guerreando contra a nossa própria carne. E às vezes, no guerrear, nós sofremos. Literalmente, porque estamos dizendo não àquilo que a nossa carne quer fazer. Pastor, então, não tem nenhuma vez, cá entre nós, que você queira alguma coisa e que Deus não fale o contrário. A não ser que seja o Espírito Santo de Deus falando, você faça isso, nós sabemos quando isso acontece, mas em nós mesmos não pode existir, eu até diria, conceitualmente não pode existir, alguma coisa que eu queira que seja igual ao que Deus quer. Não pode existir. Necessariamente o que eu quero tem que ser diferente do que Deus quer. Porque o que eu quero é baseado no que eu sou. E eu sou cheio de pecado.
Ponto final. E o que Deus quer, baseado na santidade dele, é sem pecado. É necessário que o Senhor nos confronte na nossa vontade. Uma coisa que eu queria também frisar aqui com vocês, acho que não sei se foi o senhor ou o senhor que comentou, a questão da ortodoxia, em que os tradicionais têm muito mais do que os próprios pentecostais. Isso é uma coisa interessante. Não quero aqui falar bem dos tradicionais, e tampouco falar mal dos pentecostais, até mesmo porque nós somos de uma linhagem pentecostal, cremos nos dons, cremos na manifestação do Espírito Santo, enfim. Mas nós temos que reconhecer que isso é uma verdade. E nem digo também que todos os tradicionais, porque existem algumas coisas, até relacionadas ao que nós estamos falando, que se vê às vezes em algumas igrejas autônomas, tradicionais, mas se nós formos olhar na balança, a grande massa do sincretismo dentro das igrejas evangélicas está dentro das igrejas pentecostais, pastor. Pentecostais, isso é uma constatação. E você matou a charada quando falou, existem algumas dessas tradicionais... Pentecostais ou neopentecostais? Neopentecostais, mas nas pentecostais também se vê. Mas nas pentecostais a gente vê também. Agora, você matou quando você falou que mesmo das tradicionais, saem alguns ramos autônomos. A falta da cabeça... Acho que foi você que comentou, a falta da cabeça torna o líder um Deus em si mesmo. Ele não deve satisfação a ninguém. Até eu ia comentar esse ponto de vista aí, quando a gente fala em sincretismo, né, a gente fala numa doutrina que é imposta por homens. E, na maioria das vezes, imposta pelos líderes, né, tornando os próprios líderes, né, como um centro, né, e tirando ali Jesus, tirando a palavra de Deus e colocando o líder ali como centro das atenções, né, gerando até uma idolatria dentro das igrejas. Né. Então a gente vê, até eu escrevi aqui, proporcionando uma tendência idólatra de doutrinas paralelas, usos e costumes, né, que são criados a cada dia. Tem um versículo aqui, voltando um pouquinho aí, voltando em Timóteo, mas no capítulo 2, e no versículo 5 diz assim: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A nossa tendência, o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, que nós temos que caminhar para um alvo. E o nosso alvo é Cristo. O que se cria hoje com esse sincretismo, com essas crenças, são muletas espirituais para que as pessoas possam caminhar, né, para que elas possam encontrar aquilo que proporciona para ela, né, um refrigério. As pessoas estão atrás, né, de uma salvação, de uma cura, de uma libertação. Por isso até que eu frisei das igrejas neopentecostais, não que eu estou falando mal das igrejas neopentecostais, mas as igrejas neopentecostais, né, que têm essa doutrina, né, da prosperidade, a doutrina de cura, e essas doutrinas, elas são paramentadas com esse sincretismo, né, com, por exemplo, o lencinho, a água, e o óleo ungido, a rosa ungida. Então, para que as pessoas possam alcançar, né, essa prosperidade, possam alcançar essa cura, elas precisam desses subterfúgios, dessas ferramentas, para que elas possam alcançar isso. Né? E não se fala mais do foco, que é Cristo, infelizmente. Só fazer um comentário só a respeito do que ele falou. É bom nós estarmos para o seguinte: o Evangelho liberta a pessoa, a verdade liberta. Aliás, esse é uma outra dessas coisas que entram na igreja. Né? A gente às vezes traz uma palavra, alguém fala assim, a verdade dói. Não, a verdade dói. Isso é um dito do mundo, isso não é um dito da igreja, porque na igreja a verdade liberta. Mas é interessante porque essa acomodação dessas tantas coisas dentro facilita que o líder tenha uma autoridade que prende a ovelha. Ele prende a ovelha pelo medo, prende a ovelha por essas bobagens todas, ele prende. Então, quer dizer, o evangelho que foi feito para libertar a pessoa vem de uma escravidão do pecado, chega dentro, são prometidas umas tantas coisas, mas a pessoa se prende naquilo. Porque se não fizer isso, não vai alcançar, tirando do foco que é Cristo, que liberta totalmente. Né? Eu queria aproveitar aí que a gente estava citando sobre isso, o pastor até chegou a comentar alguma coisa. Nós vemos eu queria citar aqui algumas dessas crendices que existem dentro da igreja. Nós vemos, por exemplo, o senhor citou aqui, a rosa ungida,
o copo com água, né? Às vezes até na mídia a gente vê programas onde se ensina, ó, pega o teu copo com água, nós vamos consagrar esse copo e todo o mal que estiver dentro de você agora vai sair em nome de Jesus. Só que é engraçado, às vezes a pessoa está na igreja há 10 anos tomando esse mesmo copo com água, né? Então quer dizer, a toalhinha ungida, o túnel do amor, a aguinha do Rio Jordão, né? Eles colocam naqueles frasquinhos pequenos e às vezes vendem na igreja, né? Dizendo que é água do Rio Jordão, enfim. Nem sei se é mesmo, né? Vai saber. Folha da árvore da vida, o alecrim. Folha da árvore da vida? Isso aí você nunca tinha ouvido, né? Não, essa é muito boa. Tem que comprar a folha. Ah, eu não acredito. O pó do amor, o sal ungido, e outros objetos de imagens. Uma outra coisa que eu acho absurdo dentro da igreja, que às vezes você ouve por aí, sessão de descarrego, pastor. Né? A gente vai comentar aqui sobre essas coisas. A fogueira santa. Né? Fazendo até uma alusão, né, ao candomblé, à umbanda. Aliás, né? Que na verdade são paramentos que são usados nesses... Deixa eu citar aqui, a gente vai entrar nesse comentário nesses lugares que o senhor está falando. Fogueira santa, falando de crentes possessos de demônios, cura interior, a gente vê isso muito dentro das igrejas evangélicas, às vezes fazem até aqueles rituais de regressão, né? Cair no espírito, queria abrir um parênteses depois desse negócio aqui do cair do espírito com vocês. Também nós temos aqui a questão falando, tem uma igreja, não vou citar o nome, né, até por questão de ética, mas tem uma igreja que eles lançaram alguns anos atrás um carnezinho, onde a pessoa tinha que fazer a oferta dos milagres. Então você preenchia aquele carnê, adquiria aquele carnê, e a tua atitude em adquirir aquilo, em comprar aquilo, propiciaria milagres sobre a tua vida. Nós vemos também uma igreja que, tempo atrás, aí colocou o lencinho do milagre, o lencinho da bênção, está escrito assim, "Se tu uma bênção". Né? Falando isso, acho que muita gente já vai saber que igreja se trata. Mas onde, às vezes, o líder da igreja pega esse lenço, às vezes, diante na mídia ou no culto deles, ele limpa o suor com aquele lenço e dá para os seus seguidores. E os seguidores... Às vezes, até algumas vezes, eu vi programas como esse, o seguidor pega aquele lenço e idolatra aquilo como, nossa, está com o suor dele. Né? E a pessoa acha que aquilo, nunca mais lava aquele lenço, né? Deixa lá estendido, lá num cantinho, acaba levantando um altar dentro da sua casa, né? Com aquele lencinho. Gerando idolatria. Né? Gerando idolatria. A gente vê também aqui, isso aqui eu achei engraçado, pastor, a gente estava até comentando, uma campanha que uma igreja lançou, dizendo assim, a campanha do martelo da justiça. O que você tem que fazer, pastor Marcelo Miquilão? Você tem que adquirir esse martelo e com o propósito de quebrar todos os problemas da tua vida. Então é profético, você pega aquele martelo que você adquiriu e você vai declarar sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, quebrando todos os problemas da tua vida e você nunca mais terá problema na sua vida. Em outras palavras, só fazendo uma brincadeira, mas quer dizer, se o problema do sujeito for a sogra... Dá na cabeça dela. Dá na cabeça dela. Imagine se alguém não muito normal ouve isso, né? Então. Compra esse negócio e comete homicídio com a sogra. Agora, qual é o valor desse martelo, pastor, para adquirir? R$1.000. Né? Então, eu até separei mais coisas aqui que eu queria colocar. Bom, depois isso aqui a gente fala. Mas são coisas que a gente vê diariamente nas igrejas, principalmente nas igrejas que estão na mídia, onde tem um alcance, né, e poderia ter usado esse alcance para pregar a palavra, mas usam dessas coisas que para mim, pastor, são até meninices. Né, meninices, mas estão introduzindo isso no meio do povo, enganando as pessoas. É muito sério, pastor. Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem que respeitar isso, mas é algo muito sério, porque isso também, né, anos atrás eu lembro, né, e foi um caso bem divulgado na mídia, né, de um pastor que chutou ali uma imagem. Né. Então, tudo isso, eu acho que faz parte de um contexto, né, que as pessoas aí colocam realmente a sua fé. E aonde a pessoa coloca a sua fé, nós temos que respeitar. Né? Não que isso esteja certo, não que isso, né, cada um, o meu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, eu acho que não vale a pena nem eu falar aqui, mas a gente tem que respeitar aí aonde as pessoas colocam a sua fé. O que eu queria dizer acerca desses instrumentos, dessas ferramentas, não sei como, desses objetos, como eu posso dizer? Essas crendices. Essas crendices. A gente é algo muito sério, por quê? Porque a gente consegue ver, a gente que tem um pouquinho uma visão um pouquinho mais apurada da palavra, que isso contradiz muito a palavra de Deus. Mas a gente não pode esquecer, né,
que o próprio Deus e o próprio Jesus, ele usou de algum simbolismo ou de algumas ferramentas aqui na Terra para operar, né, os seus milagres e para manifestar o seu poder. Por exemplo, por que dar 7 voltas, né, na muralha de Jericó? Né? Por que cuspir, né, no barro, fazer lodo e passar no olho do cego? Né? Jesus tinha um propósito, né? Não estou comparando, mas o propósito de Jesus era um propósito, né, que tinha fundamento. Ainda que algumas coisas hoje nós ficamos até pensando, por que isso, né? Se a gente for buscar, a gente tem um fundamento, né? Mas essas coisas não têm fundamento. A gente vê que o fundamento é humano. O grande problema, e esse é o grande problema. O grande problema que eu vejo aqui, pastor, o senhor até citou aí a questão de alguém que chutou a santa, e eu também vi essa reportagem no passado, mas o meu problema não é o católico, não é o espírita, não é o do candomblé, que de repente cometem essas práticas. Para mim, o grande problema maior é igrejas que se denominam igrejas evangélicas, cristãs, e introduzem coisas como essa dentro da igreja. E até o senhor citou aqui o exemplo de Jesus. Jesus realmente fazia essas coisas, mas levando as pessoas a Cristo e à salvação. O problema é que essas coisas não levam. Jesus, por exemplo, aquela mulher adúltera, né? Jesus foi lá, falou com ela, tudo. Quando ela foi ter com ele, o que ele disse? A perdoação são os teus pecados, vai e não peques mais. Aquele homem que foi curado por Jesus, depois quando ele volta para Jesus, Jesus falou assim, olha, agora ande na minha presença para que mal pior não venha sobre ti. Então muitas práticas, até simbólicas que Jesus utilizou. De Siloé, né? Oi? Mergulha no tanque de Siloé. Mergulha no tanque de Siloé. Quando o cara volta lá, Jesus falou, tu crês no Filho de Deus? Exatamente. Quem é ele, Senhor? Sou eu. Então, nós vemos que houve salvação, que houve transformação nessas pessoas, as pessoas deixaram o fim de tudo, até como estava conversando com o pastor Cláudio esses dias, né, o fim de tudo isso é Cristo. É Cristo. Que é agora, salvação. O grande problema... o que a gente vê isso aí, atrelado, são ferramentas usadas na teologia da prosperidade e de cura. E que tem como finalidade, na verdade, não levar as pessoas a Cristo, porque, por exemplo, vamos pensar aqui no martelinho. Vamos supor que fosse, de repente, uma simbologia coerente bíblica. Não precisaria cobrar R$1.000, né? Eu ia doar isso para a pessoa, eu ia dar isso para a pessoa, né? O lencinho da bênção, vamos pensar que isso tivesse uma coerência bíblica, e que nem Pedro, que passava com a sua capa, as pessoas eram curadas, então onde passar o lenço da bênção, as pessoas vão ser curadas. Não creio que isso seja para hoje. Se torna um instrumento de troca, né? Exatamente. Porque comercial, para você alcançar aquilo ali, a gente vê que a gente vê que a finalidade não é levar o pecador a Cristo, e é uma mudança de vida. Tem um texto aqui, posso ler? Pode. Em Marcos 7, o versículo 7 fala assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e assim, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pastor, é uma pela outra. Ou nós fazemos o que está na palavra, ou nós invalidamos a palavra de Deus. Então, só para confirmar a resposta que eu dei logo na primeira pergunta que você fez, como é que faz para encaixar? Não encaixa. Você tem um mandamento de Deus que precisa ser obedecido, e por ele todas as pessoas precisam viver. Aqueles que não vivem pela palavra de Deus invalidam o mandamento de Deus para viver segundo as suas próprias tradições. Não haverá salvação nisso. Não haverá salvação nisso. Só há salvação em Cristo Jesus. Pastores, uma coisa que eu vejo, queria até ouvir a opinião de vocês, uma coisa interessante. A gente vê às vezes essas coisas sendo colocadas, e eu fico pensando assim, até tem um programa da rádio, que às vezes eu ouço, às vezes eu estou vindo do culto, coloco lá, e às vezes sempre é o mesmo pastor que está lá pregando. Pastores, impressionante. Todo final da mensagem dele, ele termina pedindo dinheiro. Todo o foco da palavra dele termina em que a atitude daquele rapaz, da pessoa, do ouvinte, para ser abençoado, para receber a cura, para alcançar a graça, a bênção, naquilo que ele está expondo na sua mensagem, é sempre vinculado a quem está ouvindo, dar uma oferta, dar uma coisa. E aí eu fico pensando, puxa, por que não só pregar a palavra? Né? O evangelho é tão simples. Né? O senhor estava citando aí os exemplos de Jesus. O propósito de Jesus era levar o pecador a Cristo, a salvação, a vida eterna. E na simplicidade do evangelho, por que não apresentar o evangelho como ele é?
né? E as pessoas colocam e engrenam tantas coisas, como o senhor falou, que não deveriam, a Bíblia não dá essa abertura, mas são tantas coisas engrenadas ao Evangelho, que você vê hoje essas coisas, não está muito diferente, pastor, você estava citando a reforma, não está muito diferente do Não que mudou era no nada, passado. pastor. Não mudou nada. Ô, pastor, Eu lembro que eu assisti um filme que falava sobre Lutero, né, e o primeiro impacto que ele teve, né, logicamente que o Espírito de Deus falou muito com a vida dele, até para que ele pudesse abdicar ali do seu ministério. Ele era um padre, né? Então, ele viu ali nas portas, nas portas da igreja, né, os próprios, né, padres que moravam ali estavam vendendo as indulgências, né? Então, o cidadão tinha que pagar, né, mas para que as almas dele pudessem ali, né, receber o perdão de Deus. Quer dizer, o propósito é coagir, o propósito é ameaçar. Então, ou você compra a indulgência e ganha a sua salvação, ganha o seu perdão de pecados, ou você não compra e fica perdido. e vai para o inferno. Resumindo. Pastor, a questão de pregação do Evangelho, você falou, até o tom de voz que você usou, você quase um clamor, né? Por que não pregar só o Evangelho, né? Agora, a própria pregação do Evangelho, nós temos conversado algumas vezes sobre isso, né? A própria pregação do Evangelho hoje, muitas vezes ela está deformada, é uma pregação antropocêntrica, isso quer dizer, ela tem o homem no centro, ela não é cristocêntrica. E isso é uma forma de idolatria, porque a pessoa quer ouvir essas coisas, que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas o Evangelho não é Deus vai fazer isso na sua vida, nem vai fazer na outra vida. Quando a pessoa ouve isso e gosta de ouvir isso, em alguma medida isto é uma idolatria, porque o Evangelho é o que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua, e diminua, e diminua, e diminua, até o dia que nós tomarmos a forma de Cristo, porque isso está escrito em Romanos 8:29, que ele nos predestinou para nós sermos conformes à imagem do seu Filho. E 1 João 3:2 fala que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quer dizer, o objetivo da nossa vida depois da conversão é irmos ficando parecidos com Cristo. Quando alguma coisa me leva a desejar alguma coisa para mim, em alguma medida isto é idolatria. Porque eu não posso querer alguma coisa a não ser Cristo. O Evangelho é esse. O que o apóstolo Paulo ensina é isso. Eles deixaram tudo. E, aliás, pastor, se você for pegar o que está escrito, só mais esse raciocínio aqui, o que está escrito naquele capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, aquele negócio todo, mas lá no final, diz assim, os quais pela fé, né, depois de ter citado um montão deles, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Agora vem aqui. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Isto é um retrato de pessoas que entregaram a vida para viver para Deus. E eu não vejo na palavra qualquer modificação no sentido da pregação do Evangelho, a não ser entregar tudo para viver para Cristo. Então, quer dizer, nós temos que, além do que, diz assim, provendo, todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. E aí fala uma coisa, pastor, que para mim tem mistério nessa palavra, mas eu quero me aventurar. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vejo assim, pastor, desde Adão até o último homem que se converteu, existe uma obra.
desde Adão, o primeiro que se converteu, vamos dizer assim, até o último que se converter, existe um povo. Este povo faz uma obra. Quer dizer, alguém fez a obra até um determinado ponto, morreu, outro continua. Morreu, outro continua. Morreu, outro continua. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, é interessante que esses homens fizeram essa obra. Quem continua esta obra? Aonde está a continuação do que estes fizeram? Para que a obra toda fique completa. É uma coisa grave. A pregação do Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós estamos no fio da navalha. Em alguma medida nós estamos, né? E até tudo isso que nós estamos hoje falando sobre essas crendices e sincretismo, né, que tem sido introduzido hoje dentro das igrejas, mostram a realidade do que a igreja hoje, né, não generalizando, porque, assim como a nossa igreja, a gente pode falar por nós, do ministério do qual nós fazemos parte, que é a igreja de Pinheiros, como outras igrejas que tem por aí, que são igrejas sérias, que são igrejas que pregam a palavra, então não generalizando, mas, em geral, as igrejas e todas essas coisas que ocorrem mostram a realidade do que a igreja é hoje. Exatamente. Pastor, eu acho que esse tema, queria só pegar um pouquinho essa linha da pregação, que é interessante. Esse tema nosso, o sincretismo, né, o reflexo dele é a influência, né, no cunho da pregação, no sentido da pregação. Né, hoje nós ouvimos, né, na maioria das igrejas, uma oratória direcionada, né? Os pastores aí pisando em ovos, direcionando uma palavra, massageando o ego, falando de temas, né, que tocam o profundo do coração, né, sendo que a palavra, né, in natura, ela veio para corrigir, redarguir e exortar. Tá né? Então a exortação ela está ficando um pouquinho de lado, porque isso aí às vezes cansa, às vezes, né, machuca, né? Mas até esses dias eu conversando com o pastor Cláudio, um tempo atrás, e ele fez esse comentário, eu achei muito interessante, que a palavra ela tem que ferir, né? Ela tem que alcançar realmente o nosso coração. Porque essa palavra, né, que é, vamos dizer assim, palavras de rosas, né, que massageiam o nosso ego, são palavras superficiais, mas as palavras que vêm de Deus realmente, que são produzidas pelo Espírito Santo, elas vêm para exortar e alcançam realmente o coração do homem. Né? Então, né, essa depreciação, se eu posso dizer assim, dessa forma, essa depreciação da palavra, ela é reflexo de um sincretismo religioso dos dias de hoje. Essa é a minha opinião. Uma coisa interessante, só para fechar aqui essa parte, quando nós vemos aquela passagem do capítulo 4, na questão da palavra ferir e fazer aquela divisão da nossa vida, ou seja, a palavra tem que provocar em nós um incômodo, né? Nós vemos lá no capítulo 4 daquela mulher samaritana, quando Jesus vai e expõe o pecado dela, João 4. Tirou ela incomodou ela, tirou ela do estado de comodismo em que ela estava, né? E nós vemos depois no que deu tudo aquilo, né? Ou seja, a palavra de Cristo direcionada a ela, na exposição do pecado dela que Cristo faz, houve um arrependimento, ou seja, ela foi confrontada com o pecado dela. Então houve um arrependimento e depois nós vemos os frutos. Pastores, só rapidinho aqui, nosso tempo está terminando, mas eu queria falar rapidinho com vocês o seguinte: e a questão de algo que a gente tem visto muito também aí nas igrejas aí fora, do cair no espírito? Até aí um pregador muito famoso, né, que trouxe isso para o Brasil, foi o Billy Graham, que foi quem introduziu isso no Brasil, acho que no Brasil, ele que trouxe isso para cá. E hoje nós vemos isso, virou moda em muitas igrejas por aí afora. As pessoas vêm à frente, aí o fulano, o pastor ou líder vai lá, ora, aí põe a mão, aí a pessoa cai no espírito. Às vezes o camarada passa a mão assim, ou passa no o avental, ou passa o avental, passa o paletó, toda aquela multidão cai no espírito, e o camarada fica lá em êxtase. Pastor, vou começar com o senhor aqui, pastor Cláudio. Como é que fica essa situação toda? Aonde está escrito nos escritos de Paulo que isso deve acontecer? Então, mas por que isso acontece nas igrejas? Porque isso é uma deformação. Porque a doutrina da Bíblia está na Bíblia. Aonde está escrito? Eles falam, por exemplo, eles comentam, por exemplo, que João, que Daniel,
por sua vez, situações em que eles caíram na presença de Deus, no Espírito Santo, até usam isso como argumento. Todos nós nos prostramos diante de Deus. Agora, eu já tive a oportunidade de ver um negócio desse, uma vez, muito a contragosto, mas é impressionante. A pessoa Você não caiu não, pastor? Não, não caí, não caí. Mas é impressionante porque a pessoa, aonde eu estava, a pessoa caiu como uma tábua. Podia ter rachado a cabeça. Caiu uma tábua assim, exatamente assim. Ó. E agora eu não sei qual seria o propósito disso, porque a pessoa perde a consciência. A obra de Deus ela é consciente, o Espírito fala... racional, né? É racional, eu ia falar usar esse termo. O nosso culto é racional. Aonde está a palavra no meio de todo esse movimento? A palavra de salvação, a palavra de arrependimento, que é uma outra palavra, eu falei de pecado, e o arrependimento é uma consequência. Aonde está isso? Isso para mim é doutrina de demônio. Ponto final. O que não está na Bíblia é um engano. É uma tentativa de enganar, de fazer um movimento para as pessoas sentirem eu não sei o quê. Porque as pessoas precisam chorar por causa do pecado, cair prostradas diante de Deus, sim. Arrependidas, sim. Que foi o que aconteceu com o próprio Lutero. Para dar o exemplo do Lutero, o Lutero, ele tinha ele parece que era meio fora, batia fora, né, o bumbo, né? E o que aconteceu? Eu vou falar em 30 segundos. Ele tinha que se confessar, e todo mundo se confessava lá no convento, sei lá onde, se confessava em 15 segundos. Ele levava horas se confessando, de maneira que os superiores achavam que ele estava querendo fugir do trabalho, lá no mosteiro, sei lá onde. Porque ele tinha um peso do pecado dentro dele, até o dia que ele leu, o justo viverá pela fé. Foi essa frase que mudou a vida dele, o justo viverá pela fé. E ele se prostrou diante Hebreus do Senhor. 10. É um negócio muito diferente, né, do que... Pastor Miquelon, rapidinho, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é mais, pastor, é mais emocional do que racional, né? E o engraçado, né, cair, né, o termo cair, vai totalmente contra a palavra, né? Porque contra no sentido, né, da intenção de Deus, mas no sentido do homem é algo natural, porque a palavra diz bem assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Né? Eu não vejo, né, assim, nenhuma edificação, nenhuma validação para poder edificar a igreja, né, vendo ali o cidadão cair. Né? Assim como a palavra de Deus, né, lá em Coríntios 12 fala sobre o dom de línguas, né, que também não tem função nenhuma se não tiver ninguém que interprete. Né? A única função é edificar a pessoa que fala, mas não edifica a igreja. Sim. Quer dizer, a pessoa cair, o que vai edificar a minha vida se o pastor cair? Uma outra coisa que seria interessante a gente comentar acerca desse assunto é que duas coisas que eu sempre coloco como importância. Até o senhor falou aqui no meio do bate-papo, falando sobre algumas coisas, até do candomblé, que às vezes são inseridos dentro da igreja. Quando a Bíblia mostra Daniel, João caindo, por exemplo, primeiro que a Bíblia diz que eles caíram entre os seus joelhos, ou seja, a ideia de prostrados. Não, eles se prostraram. Se prostraram. Conscientemente, né? Consciente, tanto é que Daniel escreve depois. Se ele não tivesse na razão dele, tanto ele como João, o apóstolo no Apocalipse, não escreveriam depois. Né? Então o fato deles escreverem significa que eles estavam conscientes na razão do que estava acontecendo. E eles caíram prostrados. E você pode reparar que essas pessoas sempre caem para trás. Agora, se a gente fosse fazer uma alusão, o que se parece mais, com João ou com Pedro, ou com o centro de Umbanda? Com o centro de Umbanda. Para mim, pastor. Uma outra coisa importante que eu sempre coloco para as pessoas, até um caso, tem uma situação que eu estava num lugar e estava tendo um culto, e aí na minha frente aconteceu isso, que nem eu também tive a grata alegria de ver essa situação na minha frente. E tinha um rapaz lá, algumas pessoas, que a gente acaba conhecendo, sabendo da vida, nunca nem ia na igreja, pastor. Não tinha compromisso nenhum com Deus, vivia na balada, no mundão. Chegou lá, o movimento acontecendo, foi e caiu no espírito. Eu fui lá. Levanta aí, irmão, pode levantar. Chamei um, chamei dois, o pessoal tudo olhou meio assustado assim. Lá e levantaram, meio que não entenderam o que eu estava fazendo. Então você vê que não tem fundamento. Eu fiz isso. Não, esse lugar, quando eu estava nesse lugar, eram duas irmãs, tinha duas irmãs, aliás, eram duas irmãs, foi lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui pastor lá no Rio Grande do Sul. As moças enormes, né, duas moças bonitas, grandes. A irmã caiu. Buf, eu nunca tinha visto isso, não deu tempo de segurar, caiu, mas caiu que nem uma tábua.
E o pregador foi orar pela outra. Quando meteu a mão na outra, que ela foi bambear, eu falei, você fica em pé. Aí ela ficou em pé. A primeira não deu tempo de eu falar. A segunda, Você não foi ligeiro, né, pastor? Eu não fui ligeiro. Mas, pastores, só para a gente fechar aqui, melhor é vivermos a palavra. A palavra, só a palavra, pastor. A seriedade da palavra, né, pastor Miquelão? Amém. Glória a Deus por tudo. Amém. Bom, estamos chegando ao final do programa, já foi o nosso tempo. Pastor, obrigado mais uma vez pela tua Amém, presença. pastor. Foi uma Eu honra que tê-lo agradeço. conosco. Amém. Glória a Deus. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, pastor. É uma benção. Amém. Então você que tem aí esteve conosco aí nos assistindo, glória a Deus pela tua vida. Sobre tudo que nós falamos, irmãos, se limite a viver a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, não complica não, porque se a gente complicar, a gente vai ficar complicado. Amém? Então, Deus possa te abençoar, que possamos a cada dia ler a palavra, estudar a palavra, sobretudo viver a palavra, porque nisto há abundância e nisto há virtude diante de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado do programa, ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fica com Deus, até a próxima. Bem-aventurado aquele que não anda segundo